Como é que é mesmo que funciona na casa de caridade de vocês? A cada um é dado conforme as suas obras, mas principalmente as obras que se nutrem. O dia que um médium ser recompensado pelos seus trabalhos mediúnicos, então isso quer dizer que Joana de Ângeles mentiu a Divaldo Franco, que Emanuel mentiu para Chico Xavier, que Pai Benedito de Aruanda mentiu para o mestre Rubens Saracenes, que Caboclo Sete Espada mentiu para W.W. Mate Silva, que Pai Antônio de Aruanda mentiu para Zélio de Moraes, grandes mestres, tanto da Umbanda como também da doutrina espírita, que os orixás faltaram com mãe menininha, porque vocês não vão ler um artigo desses mestres, aonde os mesmos, pelos seus mentores, não foram elucidados e lembrados que a reforma íntima e o maior trabalho do médium é dar o exemplo como ser humano. Porque as suas obras é dos orixás, é dos cristos, é dos guias, é dos mentores. Agora, a sua vivência humana é o único a fazer que lhe reserva. Como alguém que se diz espírito e evolução, que já é civilizado por si só. Eu estou aqui hoje a pedido do Exu Sete Cruzes, que eu psicografei ontem com ele. E ele fez essa pedida para mim. Edson, nós sabemos que você está fazendo aí uma série de amor próprio. Você pode responder qual é o impacto do amor próprio na mediunidade e na sensibilidade? Eu falei, claro. Porque, infelizmente, o amor próprio, ele impactua muito, mas muito pouco na sensibilidade humana. Mas a falta do amor próprio, que cria as indiferenças, que cria as castas, que cria superioridades, que cria inferioridades, que cria peculiaridades, como dogmas, sofismos, pragmatismos, excesso de teologia, e muito, mas muito pouco da grande magia da vida, que é a empatia de servir sem ver a quem, pode ter certeza que a falta do amor próprio é o que manipula a raça humana. Tanto na insensibilidade com as suas próprias necessidades internas, quanto a mesma falta de amor próprio com os processos mediúnicos, porque tem pessoas que classificam seus mentores por falta de amor próprio maiores do que sua vida. Olha que alienação. Tem pessoas que acham que os guias e que os espíritos, por falta de amor próprio, têm obrigação de mudar a sua existência. Olha que falta de amor próprio. E o cúmulo da falta de amor próprio na insensibilidade humana, eu nem posso dizer sensibilidade, porque quando a gente se ama de verdade, a nossa sensibilidade tem muito mais valor do que a própria mediunidade. Porque você aí já não é só médium em horários estratégicos que os mentores definem ou que os obsessores resumem, mas você com sensibilidade aguçada, com uma fraternidade, independente da religião que você segue, espiritista ou espiritualista, você é médium do cosmo ou de Deus 24 horas por dia, pelo seu exemplo, não pela sua doutrina, pelo seu exemplo, não pelo seu ritual, pelo seu exemplo, não pelos teus históricos antepassados, mas pelo teu exemplo do agora, do que você dispõe, pelo que já nutre, pelo que já lhe aflora como humanidade, no mínimo civilizada e sensibilizada com a dor do outrem e com as necessidades que já residem na vossa intimidade. Mas esse tipo de assunto, quando envolve amor próprio, mediunidade e sensibilidade, não é bem quisto. Porque é cada um na sua doutrina, cada um no seu quadrado. Aí vão dar várias disciplinas, várias regras, vários modos, várias maneiras. Uns vão dizer que porque é o antepassado da África, outros vão dizer que é os antepassados aborígenas, tupinambás, tupi-guarani, outros vão dizer que a essência vem de Cristo. Cada um vai dar o seu divisor de águas de como deve amar ao outro. Mas não estão preocupados em como deve favorecer a sua intimidade se amando por si só. Eu, como médium, na prática, não na teoria,
descobri o verdadeiro sentido do amor próprio quando eu tinha 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 anos, quase 29. Tanto no Rio de Janeiro, no Viaduto Madureira, em alguns lugares, como em outros lugares, como em Porto Alegre, na Rua Voluntários, na Avenida Voluntários, na Farrapos em si, como em outros estados também que eu já morei no Brasil, em pontos estratégicos, aonde tinha algumas pessoas que ou vendiam um corpo ou estavam se drogando. E lá, pelo Cristo, pela essa força fraterna, eu incorporava de fora para dentro um palhaço chamado Palhaço Pipoca, aonde eu me vestia de palhaço, e ali eu aprendi na prática o sentido dos ensinamentos de Shavatar. Como também do Buda e de outros em si, que cada um falou do seu jeito, mas a mesma coisa. Mas eu não estou aqui para obrigar as pessoas a acreditarem em mim. Cada um nos seus apegos dos seus mestres, como se eles precisassem disso. Então a gente entende que quando eu comecei a entender o que é amor próprio, eu entendi que para que o meu bem funcionasse, eu necessitaria que o meu melhor germinasse todos os dias numa constância ininterrupta de lucidez pela reforma íntima na minha intimidade. Porque senão, a caridade que o palhaço Pipoca fazia era apenas justiça social. Nada mais de que uma obrigatoriedade de civilização, de humanidade. O outro não tem, eu divido. O outro precisa, eu me dou. O outro requer, eu sirvo. O outro está doente, pelo menos por atenção, por compaixão, por empatia, ou até mesmo por carinho, ou misericórdia, ou piedade, eu dou uma assistência. Isso é justiça social. E esse tipo de caridade, de justiça social, filantrópica, é em todas as áreas e em todas as religiões e comunidades religiosas, proferidas de uma forma muito bonita, muito válida. Eu mesmo e minha família, quando a gente saiu de uma cidade chamada Cachoeira do Sul e foi para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, nós fomos ajudados pela filantropia de uma religião, Assembleia de Deus. Sopa, mantimentos, roupa. Eu mesmo, uma parte da minha vida, eu fui ajudado por um espírita que pagou meus estudos. Então é óbvio que a justiça social, que a caridade de dar ao outro que não tem, é maravilhosa. Mas com o tempo, embaixo dos viadutos, fazendo esse trabalho social, eu comecei a notar que ao derredor de mim, e inclusive em mim mesmo, por falta de amor próprio, a caridade que eu praticava não me melhorava em nada. Em absolutamente nada. E eu comecei a me entristecer porque eu só era bom quando alguém passava fome. Eu só me fazia melhor quando alguém pior do que eu vinha pedir um auxílio ou um socorro. Meu Deus, isso começou a espremer o meu coração e eu comecei a me questionar. Eu falei, mas o que está acontecendo comigo? Que dor é essa que está apertando o meu peito? Porque eu estou aqui, eu saio de Porto Alegre, eu venho de ônibus para o Rio, ou se não caminhando do bairro Agronomia, para quem mora em Porto Alegre sabe, é quilômetros e quilômetros, até a Voluntários da Pátria, ao centro da cidade, ou até a Farrapos, ou até Brasília. Brasília eu digo não Brasília Estado, é uma avenida lá de Porto Alegre. Não, a Avenida Brasil, se eu não me engano. E eu ia caminhando, quilômetros, para fazer a caridade. Mas como eu vivia me questionando, porque eu estava buscando o amor próprio, obsediado pelos supostos mentores que eu tenho, eles me provocavam e falavam assim, Edson, você se ama? Eu me amo. Então por que você sofre com o bem que você faz? Rapaz, isso me incomodava, porque eles estavam certos. De quando em quando vinha um deles e dizia, Edson, você se ama? Por que você só está bem e você só se sente melhor quando você sente a nossa energia? Quando você é médium? Você se ama? Eu chorava.
Isso eu estou falando um menino com 19, 20 anos. 19 para 20 anos. Eu chorava, rezando o Pai Nosso, com a minha Bíblia, que eu tenho até hoje aqui, eu já mostrei, só que ela está muito lá em cima, eu não vou pegar agora porque eu não vou me levantar, um evangelho. E eu ficava, meu Deus, o que está me incomodando? Porque eles não estavam me fazendo mal fazendo essas perguntas, mas eu me sentia mal, porque por detrás das minhas respostas não havia realmente alguém de bem com sua própria intimidade. E aí eu comecei a notar que o meu trabalho mediúnico é servir. Então, o meu trabalho mediúnico com amor próprio não é para me fazer bem e me tornar melhor. Agora, o amor próprio com a minha sensibilidade humana é o que permite que eu me torne cidadão, civilizado, íntegro, honesto, confiável, sensato, ético, para antes, quem sabe, depois, eu ser bom. Mas não. Quando eu não tenho amor próprio pela mediunidade, eu quero ser o melhor. Quando eu não tenho amor próprio pela minha mediunidade, eu quero fazer o bem, eu quero ser bom. E a sensibilidade? Para quê? Já que a sensibilidade é uma modalidade que não vai ser revista por ninguém, só pelo meu silêncio. A sensibilidade com amor próprio, para quê? Se a sensibilidade vai ficar muitas das vezes do vazio existencial, que é preenchido de inutilidade do achismo alheio que reside dentro de mim. A me amar e cuidar de mim pela minha sensibilidade? Não, mas isso aí eu não preciso de mentor para me favorecer, ou eu não preciso nem mesmo até de obsessor para dizer que sou perseguido. Só necessita da forja do meu caráter, da capacidade da minha autossuperação e da lealdade minha de ter um prêmio, porque estar vivo no corpo é um prêmio, seja como for. Então eu não quero ter esse prêmio que queima nas minhas costas como uma responsabilidade de eu me amar por mim mesmo, de eu me valorizar por mim só e de eu me merecer intimidade porque me respeito. Não, isso eu não quero. Eu quero que um mentor esteja comigo porque eu sou médium e eu quero que um obsessor, se possível, um mago negro, um espectro, um dragão, um poderoso. Não pode ser obsessor de esquina, não. Tem que ser um poderoso, porque tudo que acontece de mim necessita de um bode expiatório. E aí, eu comecei a ver debaixo dos viadutos, dando comida para essas pessoas, junto com outras pessoas que também praticavam essa justiça social. O quanto muitas das vezes, não em todas as circunstâncias, a caridade que a gente pratica só por doação não nos melhora quando a gente não se ama. A filotropia, que tanto eu luto para ajudar, favorece aos outros, mas não aquece o meu coração. Até que um dia, quando eu escrevi esse livro aqui, ó, O Amor Próprio, esse livro aqui, com 9 pombogiras escreveram, por mais que elas pincelaram. Esse livro é totalmente meu e da Márcia, minha esposa, mas elas ajudaram em algumas coisas, algumas colocações. Uma delas veio até mim, até eu digo o nome aqui, Dona Sete Figueira, e falou assim: meu filho, o dia que a humanidade não precisar mais da dor e do sofrimento para se fazer melhor, a caridade do Cristo se materializa em todos os corações. Até lá, vocês vão ensaiando a caridade por justiça social. Desde esse dia, desde 2021, que todas as lives, quando eu falo de caridade, de amor, eu trago esse pensamento dessa amiga. A caridade por justiça social é maravilhosa, mas é uma caridade que necessita que o outro careça. Enquanto Cristo, por caridade, apenas convida que o nosso coração se enobreça, que a nossa consciência se reacenda, que o nosso amar se desperte. Porque se assim for, eu não preciso que o outro sofra para acolher. Eu não preciso que o outro dependa para amparar. Eu não preciso que alguém tenha lamentos profundos para que eu me faça sensível para com a dor alheia, porque eu, dentro de mim, já me acomodo por essa bênção generosa, grata,
afetuosa e empática por mim só. Isso é algo que vai demorar ainda um pouco, eu creio. Mas eu confio nas mudanças humanas pelos nossos guias, pelos nossos mentores e pela sensibilidade das pessoas. Então, eu entendo que o amor próprio na mediunidade é servir. Agora, o amor próprio na sensibilidade humana é humanizar. Qual desses tem mais valor? E qual dessas posturas e desenvolturas que envolvem a espiritualidade mais abençoa a humanidade? O que eu faço com os guias e mentores ou o exemplo que eu sou como ser humano comum? As gratificações, as gratidões pelo um bom conselho do preto velho que serviu da minha carcaça ou pelo médico que curou um corpo fisiológico? Ou eu dormir em paz e eu me elucidar com meu próprio silêncio em paz, dizendo que ainda posso me melhorar? Então, quando a gente tem sensibilidade com o amor próprio e amor próprio com a mediunidade, tudo se torna leve, porque tudo aqui é uma passagem, a gente está servindo a vida ser vida. Porém, a gente está moldando dentro da gente ao nosso próprio destino do que nos habita, do que nos pertence. Então, falar de amor próprio, com seus impactos na mediunidade e na sensibilidade, é exatamente o que está aqui neste vídeo correndo abaixo. Ser médium é um passatempo do ego. Agora, ser humano é um despreguiçado espírito. A cada um é dado conforme as suas obras, mas principalmente as obras que se nutrem. O dia que um médium ser recompensado pelos seus trabalhos mediúnicos, então isso quer dizer que Joana de Ângeles mentiu para Divaldo Franco, que Emanuel mentiu para Chico Xavier, que Pai Benedito de Aruanda mentiu para o mestre Rubens Saracenes, que Caboclo Sete Espada mentiu para W.W. Mate Silva, que Pai Antônio de Aruanda mentiu para Zélio de Moraes, grandes mestres, tanto da Umbanda como também da doutrina espírita, que os orixás faltaram com mãe menininha, porque vocês não vão ler um artigo desses mestres, aonde os mesmos, pelos seus mentores, não foram elucidados e lembrados que a reforma íntima e o maior trabalho do médium é dar o exemplo como ser humano. Porque as suas obras é dos orixás, é dos cristos, é dos guias, é dos mentores. Agora, a sua vivência humana é o único a fazer que lhe reserva. Como alguém que se diz espírito evolução, que já é civilizado por si só. Como é que é mesmo que funciona na casa de caridade de vocês?